Parte 2. A queda de Satanás. Até o século XVIII não existia entre os cristãos e nem entre os judeus esta visão que Satanás caiu antes da criação, que a serpente era o próprio Satanás. Isso surgiu a partir do século XVIII, entre alguns líderes religiosos, entre eles Scofield, sim, aquele que disseminou o falso arrebatamento, essa Bíblia Scofield que até hoje é vendida por aí. No estudo anterior, nós chamamos a atenção quando Jeová, o Criador, no sexto dia, ele disse: tudo era muito bom. Como então poder colocar o pecado dentro dessa situação? Teria Jeová dito que o pecado era bom? Óbvio que não. Outro fator também fundamental é a questão do idioma. A Bíblia foi escrita em hebraico para um povo que falava o hebraico, um povo hebreu. E tentam manipular esta tradução até hoje, quando querem afirmar que a terra tornou-se. Mas nós sabemos que a tradução correta, para quem conhece bem o hebraico, é: a terra era sem forma e vazia, e não tornou-se sem forma e vazia. Outro detalhe que chama a atenção: se Satanás caiu antes da criação, induziu, no caso, Eva a cair, cometeu tantas atrocidades, como nos dias de Jó, ele poderia ser chamado Filho de Deus e ter acesso ao trono de Deus. Logo no começo do livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, fala que os filhos de Deus se apresentaram e entre eles estava Satã. Então surge essa pergunta: e agora? Realmente Satanás é um anjo caído? Ele caiu antes da criação? Nós temos que rever alguns conceitos, como nós estamos fazendo. A nossa congregação, ela tem procurado rever conceitos, tanto judaicos como cristãos. Temos buscado na fonte uma interpretação que seja mais coerente. Nós não estamos dizendo aqui que não exista o mal, que não exista Satanás. Não é isto. Nós estamos dizendo que os tempos determinados pelas pessoas estão errados. Não foi desta maneira. Yeshua disse aos seus discípulos: eu vi Satã descer como um raio. Então nós vamos encontrar também no Apocalipse algumas explicações proféticas que deixam a gente meio confuso. Lá fala: o dragão, a antiga serpente, Satanás. Mas não podemos esquecer que os livros proféticos, eles são simbólicos. E a simbologia nem sempre pode ser tratado literalmente. Então nós estamos procurando, nesse estudo, dar mais ênfase à verdadeira realidade da palavra de Deus. A profecia diz que o dragão arrastou 1/3 das estrelas. E aí surgiu a ideia que Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Outros afirmam que esses anjos tiveram relações com mulheres e nasceu os nefilins. Mas Yeshua disse que os anjos não têm sexo. Quando foi perguntado se nós, no reino messiânico, na eternidade, vamos casar, ter filhos, disse: não, vocês serão como os anjos, não tem sexo. Então nós percebemos que as respostas para as nossas dúvidas estão na Bíblia. Mas para que você possa entender, você não pode simplesmente pegar os textos
proféticos, simbólicos e literalizar. Ou tentar interpretar segundo a visão de pessoas que mal conheciam o idioma hebraico, que não conheciam as tradições israelitas, que não conheciam os costumes da época a qual a Bíblia foi escrita. Nós temos que ter o pé no chão. Esta visão de um lado Deus, do outro lado Satanás, como sendo dois seres em equilíbrio que lutam entre si, isso é utopia. Isso vem dos persas. Os persas tinham uma religião que eles chamavam zoroatrismo. E essa religião era de um Deus bom e um Deus mau. Então eles estavam em constante luta. Chama-se dualismo. Nós não somos trinitarianos, nós não somos dualistas. Nós somos monoteístas. E Deus é soberano. Deus é único. Nada da sua criação foge das suas mãos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a queda e as consequências dessa queda. E qual foi o motivo ou quando aconteceu isso. A Bíblia tem que nos revelar. Mas o que podemos afirmar neste estudo é que na criação, Satã não estava ainda como um demônio, como o diabo. Até os dias de Jó, ele era ainda chamado de filho de Deus. E ele entrava no céu. Então nós vamos ver o que levou o seu afastamento da presença de Deus. Nós não podemos continuar a tentar miscigenar a fé. Trazer fé do zoroatrismo, trazer fé do paganismo, trazer fé do cristianismo, do judaísmo. Nós não podemos fazer isso. Em Apocalipse nós vemos uma profecia: importa que ensines outra vez. E nós temos que recompor, reensinar. Jeremias falou: nós só herdamos mentiras de nossos pais. Então o momento que nós estamos vivendo é o momento de nós voltarmos e estudarmos a palavra como ela é. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre Ezequiel 28, Isaías 14. Os defensores do dualismo, os defensores da queda de Satanás antes da criação do mundo, eles saíram procurando textos bíblicos aleatoriamente para justificar as suas ideias. E essas justificativas, quando você lê sem perceber os detalhes, você acaba achando que realmente é aquilo. Então nós vamos estudar para que possamos ter plena consciência que aquilo não é real. Ezequiel 28, Isaías 14 não tem nada a ver com a pessoa de Satanás, o diabo, o dragão e a serpente. Shalom, shalom. Chase my